incumbência de ministério 5, versículo 2. O Cântico dos Cânticos, Shirat Shirim, diz assim o texto, versículo 2: Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalhos, os meus cabelos das gotas da noite. Ela responde: já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, isto é, a fechadura, e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldrabas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Amém? Louvado seja Deus. Já foi orado. Eis aqui, irmão, um texto muito rico, como todo o livro de Cantares, mas um texto que chama-nos a atenção pela sua similaridade com alguns outros textos bíblicos. O capítulo 5 de Cantares não é apenas um acontecimento entre um homem e uma mulher, entre um esposo e sua esposa, mas, de forma simbólica, representa também Deus e Israel, como também Jesus Cristo e a sua igreja. O texto, a Bíblia, nos mostra a indiferença que a esposa finge pelo esposo, mas depois o segue imediatamente e reconcilia-se com ele. O que acontece aqui é que o esposo, ele chega na madrugada. A Bíblia não revela, não diz o horário, mas sabemos que já era noite, que já estava tarde, ela já estava deitada, a mulher do texto estava repousando, ela já dormia, porém o seu coração, o nosso coração, a sede dos sentimentos estava velando. Velar é esperar, é tentar pela vinda do noivo. O corpo pode dormir, o corpo pode cansar, o corpo pode fadigar, mas o nosso coração tem que estar aceso, em alerta, velando pela volta do noivo, pela volta do Senhor Jesus. A noiva do texto nos mostra que ela dormia, diz o texto, mas o coração não dormia. Foi louvado pela diaconisa Jandira sobre o coração que se abriu para o Senhor. Isso aqui trata-se de alguém que tinha o seu coração aberto para Deus. Eu me lembro do apóstolo Paulo, no capítulo 16 de Atos, quando ele chega na Macedônia, na capital da Macedônia, ali em Filipos, Atos 16, a Bíblia diz que Paulo desceu do navio com alguns homens e eles andaram pela cidade em busca de um lugar para oração e encontraram na beira de um rio um lugar, e ali eles oravam, e as mulheres que ali lavavam estavam ouvindo, e Deus abriu o coração
de uma mulher, e esta mulher era a vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. A Bíblia diz, essa mulher chamava-se Lídia, que Deus abriu o coração dela para entender o que Paulo dizia. Deus não abriu a mente, Deus não abriu o ouvido, Deus abriu o coração. O coração é a sede dos sentimentos, o coração é quem toma a atitude. O cérebro fotografa, o cérebro arquiteta, planeja, mas é o coração que toma a atitude, é o coração que para, é ele que age, é ele que é direcionado, e é ele que direciona todo o corpo. Por isso que Provérbios capítulo 16, versículo 1, a Bíblia diz que como o rio, assim é o coração do rei na mão de Deus. Para onde Deus quer, Deus conduz, Deus dirige, Deus inclina. O coração do homem na mão de Deus é como o rio. É Deus que direciona para lá, é Deus que direciona para cá. Eu me lembro também de Israel, quando estava preso cativo no Egito, 430 anos, 432 aproximadamente. Israel estava preso, porém cumpriu-se o tempo e Deus desce no meio do povo, porém só tinha ali escravos. Deus não trabalha com escravo, Deus trabalha com libertação de escravo. Deus desce na terra do Egito, presbítero Jackson, e Deus olha, ele viu, ele ouviu a situação do povo, e o que Deus fez? Ele vai lá para Midian, atrás de Moisés, de alguém que não era mais escravo, e fala com Moisés, e diz: olha Moisés, eu ouvi o sofrimento do meu povo por causa dos seus exatores, eu ouvi o seu clamor e vi as suas dores, e sondei os corações. Agora tu vai lá tirar aquele povo das mãos de Faraó e das terras da escravidão, da casa da servidão. Moisés retruca: Senhor, como farei isso? Como irei a Faraó? Senhor, Deus diz: olha Moisés, eu irei contigo e eu colocarei as palavras na minha boca. Moisés: Senhor, mas eu não sei falar. A Bíblia diz que Deus ira-se com Moisés e diz: Moisés, quem fez a boca do homem? Quem fez o olho do homem? Quem fez o ouvido do homem? Não foi eu. Pronto, não é Arão, o teu irmão. Eu falarei com ele, ele será a tua boca, porque também eis que eu vou endurecer o coração de Faraó. O coração é uma porta que Deus abre e Deus fecha, Deus amolece e Deus endurece. Não julgue ninguém, glória a Deus. Às vezes é Deus que amoleceu o coração, às vezes também é Deus que endurece. O controle continua sempre nas mãos de Deus. Porém, o texto que nós lemos no livro de Cantares, a noiva, a esposa, a jovem, a mulher, espera pelo seu esposo. O seu esposo estava na labuta, na peleja, porém tardou, ele demorou a voltar. As horas foram passando e ela resolveu dormir, deitar-se. Este livro é um dos livros mais belos da Bíblia, pois é um livro de teor poético, é o Shirah-Shirim, ou o mais belo entre os cânticos. O primeiro livro escrito por Salomão, ainda na sua juventude. Segundo o livro Provérbios e o terceiro Eclesiastes. Este livro, Salomão estava no auge, experimentando os amores da vida, os prazeres e as alegrias da vida e dos amores das mulheres. É a Bíblia quem diz, não eu, que Salomão teve 700 concubinas e 1000 esposas. 700 concubinas e 1000 esposas. Nenhum homem na terra chegou nem perto disso. O maior Dom Juan, o maior beijador, beijoqueiro, o maior bom de lábia, bico doce, o maior encantador, não chegou nem perto, irmã Jackson, de Salomão, que teve 1700 à sua disposição. Mas essa aqui, a Sulamita, ele não tocou, ele não teve coisa alguma. Ela era santa, ela era preparada, ela tinha vida santificada. Essa ele não tocou. Assim é a igreja de
O tempo foi passando, chegou-se a tarde, chegou-se o início de noite. Eu não sei o horário, eu sei que ela foi dormir, ela deitou-se, ela se banhou. A Bíblia que diz que ela já havia lavado os seus pés. Lembremos que não havia piso nas casas antigamente, especialmente na Palestina. As casas eram de barro, de areia ao seu solo. Apenas o palácio real é quem tinha piso, ou dos nobres. Geralmente a casa dos pobres era cheia de areia. Por isso o costume do judeu, antes de deitar, lavar seus pés, para não contaminar o seu leito, para não manchar o seu leito ou sujar. Ela já havia se purificado. Ela diz: olha, já despi as minhas vestes, isto é, já tirei a roupa do dia. Como tornarei a vestir novamente? É uma roupa que já está usada. Eu não vou usar aquela velha roupa. Deus tem uma roupa nova para mim. Deus tem uma roupa nova para você. Deus tem um novo calçado espiritual para a minha vida e para a sua vida. E ela diz: como vou tornar a vestir? Já lavei os meus pés. Como, pois, tornarei a sujar? Ela estava preocupada com a estética, mas o Senhor estava à porta, batendo, querendo entrar na sua casa, querendo fazer morada no seu coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato, e se alguém artigo definido ouvir a minha voz e abrir a porta ali está aberta, eu entrarei na tua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas é necessário eu estar à porta batendo. Ele não bate com as mãos, ele bate com a sua palavra. Deixa-me entrar, deixa-me fazer morada. Ele não precisa que ninguém diga onde você mora. Ele conhece o meu e o seu endereço. Não precisa de xerox, não precisa dos correios. Ele sabe aonde é o meu e o seu endereço. E ele chega na minha e na sua porta e diz: abre a porta, eu quero entrar, quero fazer morada, quero ceiar contigo. Ela diz: olha, eu dormia, mas o meu coração velava. Quantas das vezes eu e você estamos dormindo, mas mesmo dormindo, os nossos sentidos são aguçados com o nosso entre o espírito e o nosso coração. Estamos dormindo, mas às vezes ouvimos alguma coisa, ou no mundo espiritual, ou no mundo físico, alguém falar alguma coisa, uma música, uma TV ligada, nós ouvimos porque estamos velando pela nossa casa, ainda mais nos dias perigosos em que vivemos. Porém aqui, o coração dela velava, aguardando o seu noivo, aguardando o seu esposo, aguardando o seu rei, aguardando o seu Senhor, aguardando o seu Salvador. E quem aqui está aguardando o seu Senhor, o seu Salvador, o nosso rei e Senhor dos senhores? Ela estava deitada, já havia se lavado. Ela ficou questionando entre o ir ou continuar deitado. O apóstolo Paulo diz, Efésios 5,14: desperta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Às vezes estamos precisando dar uma despertada, porque o noivo está à porta, mas nós estamos ainda deitados, estamos dormindo, acomodados, amolecendo o nosso corpo, no conforto do colchão, no conforto do travesseiro, e o noivo está à porta. O noivo está falando, ele fala através da internet, através do computador, através do notebook, através do celular, através da TV, através do rádio, através do irmão, através da irmã, através do pastor, através do pregador. Deus continua batendo a porta. O que falta em mim, o que falta em nós é estarmos com o coração velando, aguardando, esperando a sua volta. Os ouvidos precisam estar conectados para ouvir e entender que o Senhor está à porta. Ela, toda a introdução, continua deitada, porém
chamado. Ela não era uma mulher seca, ela tinha unção, ela levantou-se. Quem tem unção não fica prostrado, quem tem unção não fica caído, quem tem unção se levanta, quem tem unção marcha, quem tem unção prega, quem tem unção está de pé. Porém, quando ela resolveu abrir, quando ela meteu a mão na fresta da porta, o seu coração estremeceu por amor. Porém, ele já tinha se retirado. Ele já tinha ido, irmão Edson. Ele não ficou, porque o Senhor, Ele é um sheik, Ele é um lorde, Ele é manso, Ele é humilde. Mas se Ele não é bem recebido, Ele não insiste, Ele não invade quem não é o diabo. Ele pega e se retira. E ela é quem vai ter que ir atrás dele. Deus tem te dado a oportunidade, Deus tem tocado ao seu coração, mas Deus, Ele trabalha com princípios. Ele não é empregado meu nem seu. Ele não vai ficar batendo na sua porta se você não quer abrir. Ele simplesmente já fez a parte dele. Ele morreu por mim e por você. Mas agora aproveite que a porta está aberta e vá buscá-lo, porque vai chegar um dia que a porta vai estar fechada. Porque houve um dia que 5 voltaram após ir para azeite, e quando voltou, a porta estava fechada. Mateus capítulo 25. E havia uma casa aonde 5 jovens estavam esperando pelo noivo. Não era o noivo, eram 10 damas de honra. Era um casamento muito chique. Para ter 10 damas de honra, o noivo devia ser muito rico. Porém, a Bíblia diz que 5 delas eram prudentes e 5 eram nécias. Diz a Bíblia que elas estavam reunidas na mesma casa. Eram 10 jovens, as 10 puras, as 10 virgens. Mas o noivo é um só. Não tem 2 noivos na igreja. Só Jesus é o noivo da igreja. Aí fora tem um bocado, mas aqui só Jesus é o Senhor e o Salvador. Diz a Bíblia que todas as 10 toscanejaram, cochilaram e dormiram. Dormir, atributo atável do ser humano. Quem não dorme não recupera as energias para o outro dia. Quem não dorme não tem restauração física e mental. Quem não dorme não tem restituição psicológica. Quem não dorme não tem disposição para a labuta do dia seguinte. Dormir é um atributo natural. Porém, o problema do texto é dormir na hora em que o noivo está às portas. E todas as 10 dormiram. As prudentes tinham as suas lâmpadas, e havia a sua vasilha com azeite reserva. Porém, as nécias loucas tinham a lâmpada, mas não tinham reserva. E todas as 10 dormiram. Porém, havia alguém que não dormiu. Alguém ficou à beira do caminho. Este, diz a Bíblia, era o amigo do noivo. Era ele quem ficava à beira do caminho observando. Já era tarde, estava escuro, e só o amigo íntimo conhece o noivo. Só o Espírito Santo conhece o noivo. Só o amigo próximo é que está vendo e está aguardando. Alguém não dormiu. Alguém não dormiu, missionária Heloísa, missionária Josi, irmã Gracinha. Alguém ficou velando. Alguém ficou no aguardo. Acredito eu, presbítero Jackson. Acredito eu, presbítero Jefferson. É isso que foi o Espírito Santo, aquele que não dorme. E o Espírito Santo, aquele que não toscaneja. O Espírito Santo, aquele que não vacila. O Espírito Santo, aquele que intercede por mim, por você. O Espírito
aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aquele que dele espera. Mas o Espírito que conhece as profundezas de Deus é quem revela todas as coisas, porque ele penetra as profundezas de Deus. Ele e o Pai e o Filho são um. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. É ele quem pega de lá e derrama aqui, quem pega de lá e abençoa aqui. É ele quem pega de lá e entrega, porque ele é Deus. Aí vem o esposo. Aí vem o esposo e todas as 10 irmãos Isaías despertaram. Ajeita aqui, pega aqui, uma vai para o espelho, outra vai no banheiro. Olha, presta aqui um creme rápido, pega aqui o espelho, presta a maquiagem aqui, presta o pente ali. Porém, 5, as lâmpadas estavam se apagando. E elas observaram muito tarde. Diga ao teu irmão: não espere a lâmpada se apagar. Mantenha o seu vaso cheio, com o joelho no chão, com a boca no pó e com a palavra no coração. Todas as 10 e as 5 nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Porém, não tinha se apagado, estava se apagando. Elas saíram na hora errada, porque não tinha se apagado. O erro foi sair na hora do noivo, porque se ele chega, ela vai com eles, porque elas tinham ainda a lâmpada acesa, mas estavam, porém elas ouviram o conselho na hora errada. Tome cuidado de quem se ouve o conselho. Ide aos que vendem, dá tempo ainda. Ide aos que vendem. E elas foram. Elas tinham dinheiro, porque era o noivo que dava as damas de honra. O noivo separava as damas de honra 7 dias antes do casamento, para elas se purificarem, para elas se arrumarem, para elas se perfumarem. Ele dava dinheiro para as vestes, ele dava dinheiro para a lâmpada, porque o azeite não era apenas para manter a lâmpada acesa, o azeite também era para passar na pele. Não tinha as maquiagens que tem hoje, era para passar também no seu rosto, para o rosto reluzir. E quem tem azeite, o rosto reluz. Quem não tem é cabisbaixo, quem não tem é maribundo, é cara feia. Mas quem tem azeite, você pode ver o brilho aí, ó. Você pode ver o brilho aqui, ó. Você pode ver o brilho. E é meu noivo. Pegou as 5. Ele não queria levar 5, ele queria as 10. Mas ele não pode esperar. As portas estão prestes a fechar. Venha quem está pronto. E vamos para as bodas do Cordeiro. Fechou a porta. Lá vem as 5 nécias. E tiveram que bater. Quem bate no texto é o noivo, com a palavra. Mas em Mateus 25, só quem bate é as nécias. Buscar enquanto se pode, invocar enquanto está. Elas batiam. E o noivo diz: Senhor, abre-nos a porta. Senhor, somos nós, fulana, ciclana, beltrana, damiana e siriana.
mim que eu não vos conheço. E ficarão de fora os cães, os maldizentes, os perversos, os mentirosos, os feiticeiros e todo aquele que ama e comete a mentira. Tudo porque elas saíram na hora errada. Porém, a noiva do texto, a esposa do texto, ela se levantou, mas levantou tarde. Não espere, não deixe o Espírito Santo te esperando. Se ele te despertou para orar, vá orar. Acordei de madrugada, não vá para a internet, vá para o joelho. Ela ficou contendendo, ela ficou presa à sua estética. Já desfi as minhas vestes, tornarei a vestir. Ela tinha um princípio: eu não vou abrir nua. É o Deus, mas eu vou ter que ir vestida. Mas já tirei a minha veste, vou vestir. Já lavei os meus pés, tornarei a sujar. Minha filha era um noivo. O filho pródigo não tomou banho, ele veio no chiqueiro, o pai abraçou logo. O pai abraçou logo. Venha, venha. O abraço do pai purifica, o abraço do pai restaura, o abraço do pai restitui. Porém, a esposa do texto ficou questionando: já lavei as minhas, já tirei a minha veste, vou voltar a vestir? Já lavei os meus pés, tornarei a sujar? E o noivo cansou de falar, e ele toca na fechadura da festa. E ela estremeceu de amor por ele, mas demorou muito a abrir. Quando ela abriu a porta, versículo 6: e eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido, e a minha alma tinha se derretido. A demora dela, a demora de tomar uma atitude. Ela conhecia, o coração velava. Ao ouvir a voz dele, ela estremeceu de amor, mas ela demorou. E com Deus é já. Se Deus chegou à sua porta, se Deus falou na sua porta, é já. Levantei, mas o meu amado não era dos outros, não era dela. Mas o meu amado não era o vizinho, não era o dela. Mas o meu amado não era de ainda, não era dela. Era o dela que estava falando. Não é o diabo, é Jesus que está batendo a porta. É Jesus que está falando. É Jesus que está chamando. E tem crente que ainda está na dúvida. Mas vou ou não vou? E Pedro está na laje, orando. Pedro está orando. Atos capítulo 10. Lá em Jope, na casa de Simão curtidor, costureiro de couro. Curtidor era quem tecia couro. O Pedro estava orando, os irmãos esperando ele descer para almoçar. Aí Deus dá a visão a Pedro de um lenço descendo, amarrado pelas quatro pontas, como se fosse um vaso. Quando caía, no sol abria, e ele via quadrúpedes, répteis, animais impuros. Pedro olhou, e foi 3 vezes a visão. E o Senhor disse: Pedro, mata e come. Para com a religiosidade, para com a tradição, Pedro. Quem morreu foi meu filho que morreu na cruz. Mata e come. E aí Pedro ficou preso à religiosidade. Mas eu sou circuncidado. Nunca coisa imunda e impura entrou na minha boca. Olha, o judeu não come cágado, não come carne de porco. Judeu não come pato. Judeu não come coelho. Animais impuros. Réptil nenhum. Eu nunca entrou. Pedro, mata e come. Fazendo, olha, mata essas coisas que não dão vida, porque a vida quem te deu fui eu.
Jesus disse: Pedro, não amaldiçoe aquilo que eu purifiquei. O sangue de Cristo derramado na cruz purificou tudo. Acabou esses ritos mosaicos tudo. Só que Pedro não entendeu. Aí o anjo falou com Cornélio, Atos 10, 1, 2 e 3. Cornélio manda um servo falando até Pedro. E aí que Pedro foi entender: é isso que Deus estava dizendo, é reunir com os gentios. É isso. Porém, a noiva do texto foi ele próprio que estava na porta, mas ela não se levantou. E Isaías vai dizer, Isaías capítulo 60, não o Mike Tyson Isaías, mas Isaías, o profeta messiânico: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E abri ao meu amado, mas o meu amado já se tinha retirado e se tinha ido. Agora é ela que vai ter que ir atrás. Quando ele falava, eu não abri. Olha o que ela disse: busquei, mas não achei. Chamei e ele não me respondeu. A bênção está aqui e ela faz isso aqui, porque ela estava presa à tradição. Já lavei os meus pés, já tirei a minha veste, já lavei os meus pés, já tirei a minha veste, já lavei os meus pés. Deus diz: não, sou eu e você no particular. Foi José que me arrumou, meu irmão. Foi José que me arrumou. Eu arrumei, mas não, cada de Deus é muito melhor. E ela sai. O livro de Cantares, irmão, é muito rico. Se você olhar no livro espiritual, você vai ver aí tudo, até a grande tribulação ela vai passar agora. Porque o noivo já foi, perdeu a oportunidade, porque ficou preso à tradição, à religiosidade. E aí ela está na rua procurando ele. E quem encontrou ela? Os guardas da cidade. Quem és tu? De onde vens? Eu sou a noiva. Noiva está guardada. Se está do lado de fora, é para ser açoitada, é para ter massacrada. Porque o diabo só não toca em quem está aqui, quem está na presença. Aquele do Senhor, o maligno não te toca. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que os temem e os servem. Esse daí, ó, meus anjos, é o teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Porém, ela estava na rua. Versículo 7. Os que rondavam a cidade e espancaram e feriram. Tem gente que está sendo espancada, está sendo massacrada, mas não tem coragem de buscar o noivo. Espancaram os guardas da cidade e feriram-me muito e me deixaram quase entregue à morte. Feriram-me, tiraram-me o meu manto, os guardas dos muros. O manto que ela não quis vestir para abrir para o noivo, quando ela vestiu, quem tirou? Os que rondavam a cidade. O que Deus deu a ela aqui, quem arranca é o diabo lá fora. Pode reparar, se desvia, perde a visão, perde a revelação, perde a comunhão, perde a vida com Deus, e o pior, se morrer, perde a salvação. Porém, Deus é misericordioso. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achares o meu amado, lhe digas que estou enferma de amor, que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, ó mais formosa
entre as mulheres. Olha o que as mulheres vão dizer a ela: quem é o teu amado para ser o mais amado? Ó tu, ó mais formosa entre as mulheres. A igreja é mais. O diabo cria um bocado de religião, mas a única formosa é a igreja. É a única santa que Jesus veio buscar em sua igreja. Podem nos difamar o que for. Jesus guarda e protege, santifica a tua. E vós, marido, amai a vossas, como Cristo amou a sua e deu a sua vida por ela. Estou encerrando. Porém, olha a misericórdia dele. Olha a misericórdia dele. E o meu amado é cândido, é rubicundo, isto é forte, e traz a bandeira entre 10.000, e a sua cabeça é como ouro mais apurado. Está falando da sua coroa. Seus cabelos são crespos, pretos como corvo, e os seus olhos são como das pombas, junto às correntes das águas. Ele é todo belo, ele é diferente. Os seus dentes são brancos como lavados no leite, e a sua face são como o canteiro de bálsamo, brilha, é luz. Foi pega, ela foi açoitada, mas o seu amado misericordioso veio e a abraçou para dentro de casa. Ela poderia não ter passado por nada daquilo se ela tivesse aberto para ele, mas ela ficou presa. Ela ficou presa a coisas terrenas. E quem fica preso a coisas terrenas, por coisas terrenas também vai ser açoitado. Porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Mas, porém, o que é estranho é que o texto diz que eu dormia e o meu coração velava. Mas se o coração velava, irmão Jackson, por que ela não abriu para ele? Se ela tinha convicção. Sabe o que acontece, irmãos? É que muitos de nós não queremos nos desprender de coisas pequenas. Muitas das vezes não queremos nos desapegar de coisas pequenas, de coisas ínfimas, de coisas vãs e desprezíveis. Estava tendo a chuva em São Paulo. Estou terminando. Quem lembra a chuva que teve em São Paulo final do ano passado? 2 ou 3 dias que enxurrou tudo. Eu estava assistindo com o Josi na Band, um velho que morreu afogado porque não largou a bicicleta. O povo mandando ele largar, irmão, pastor Mário. Aí eu estava lembrando do Josi, eu digo: imagina, se uma bicicleta para ele é mais importante que a vida dele foi junto. Imagina quanta água em gruda que não bebeu. É só você botar no YouTube. Ele morreu afogado, mas se ele soltasse a bicicleta, não dava para ele se agarrar, porque o corpo de bombeiro estava de barro. Mas o cara ficou agarrado, pastor Marcos, na bicicleta. E a chuva foi aumentando a força na correnteza e ele se afogou. E a bicicleta está aí e ele sepultado. Muitos de nós temos que tomarmos a atitude e ouvir o conselho de Paulo: levanta-te dentre os mortos e Cristo vos esclarecerá. A noiva, a esposa, velava. Ela sabia que ele vinha, ela conhecia a voz dele, ela era íntima dele, ele era o esposo, ela era a esposa. Mas quando ele bateu a porta, ela demorou a abrir. Não tarde a abrir a porta para Deus. Deus tem algo novo, Deus tem algo grande e Deus tem a salvação. Porém, a porta quem abre somos nós. Amém, irmãos?